Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Santos, sou estudante de licenciatura em matemática na UNEB, na modalidade EAD, e nessa tarde estou aqui para apresentar um trabalho para vocês. Inclusive foi feito na disciplina de didática, um trabalho bacana, onde eu e um outro colega, estudamos aqui a biografia de vários matemáticos. Quando eu digo vários matemáticos, são aqueles que realmente fizeram a diferença, fizeram história na matemática, tipo Descartes, Euclides, Isaac Newton, Galois, Fermat e por aí vai. E dentre esses 12 matemáticos, esses monstros da matemática, nós escolhemos 2 para estar aqui apresentando. Então eu e meu colega Abel, Leonardo, vamos apresentar aqui. Eu fiquei com esse cara aqui, ó, um monstro da matemática, um cara que conhece muito, Fermat, ok? Pierre de Fermat, o francês. E o meu colega Abel vai ficar com Isaac Newton. Logo após eu terminar aqui o meu vídeo, ele vai posso passar para vocês também informação sobre o matemático escolhido por ele. Fermat, ele era um cara que, além de tudo, o que me chamou muita atenção é que ele trabalhava como advogado, certo? Ele não era matemático. Ele usava a matemática como hobby. Ele era um hobby para ele, a matemática era algo que ele gostava de fazer nos momentos que não estava parado sem fazer nada. Então isso me chamou muita atenção, porque geralmente o pessoal gosta de hobby o quê? Ir pro cinema, ir pra praia, ir à praia, ler, fazer qualquer outra coisa, mas um hobby estudar matemática é complicado, né? Mas esse cara, ele conseguiu fazer isso. O que acontece? O Pierre de Fermat, ele nasceu em Belmonte, na França, no dia 17 de agosto de 1601. Ele era filho de Dominique de Fermat. Ele era um comerciante de peles muito rico, tinha um poder aquisitivo muito grande, diferente de outros matemáticos, que passaram muita dificuldade, como nós podemos ver. Se a gente for pegar a história dos matemáticos, a gente vai ver a dificuldade que eles tinham. Então ele tinha 2 irmãos, e além de ser comerciante de peles, ele ainda era o segundo cônsul de Belmonte, certo? Lá na França também. Esse Pierre Fermat, que é o nosso matemático que a gente está falando aqui no momento, ele estudou inicialmente no mosteiro franciscano, onde realmente era muito boa o ensino, e possivelmente depois ele começou a estudar na Universidade de Toulouse, certo? E logo após foi para Orleans estudar Direito, onde depois de um tempo ele conseguiu o diploma civil, da Faculdade de Direito, e se tornou conselheiro do Parlamento em Toulouse, certo? Ele era advogado oficial do governo. Então Fermat, pelo que a gente pode ver assim, ele era um cara que não necessitava estudar matemática, ele já tinha dinheiro com o poder aquisitivo do pai, mas de qualquer forma ele estudava, ele gostava de fazer a matemática. Ele era um cara tímido, ele era um cara polêmico, certo? Era um cara meio introvertido, que não tinha muitas amizades, porém ele gostava de causar polêmicas. Ele fazia os trabalhos dele matemáticos, não era documentado, para vocês terem uma ideia. Acharam muito rabisco muito no canto do livro dele, nas margens dos livros, e é por isso que a gente não acha muita coisa documentada do Fermat. O que acontece? O padre Messene, ouvindo que ele gostava de praticar matemática e fazia várias descobertas, foi ao encontro de Fermat, foi ao encontro dele, e pediu para que ele fosse interagir com a bancada da matemática, dos grandes matemáticos daquela época, inclusive René Descartes e outros mais. Só que ele era muito tímido, não foi. O que aconteceu? O padre achou uma forma de ele conseguir interagir com os matemáticos. Como era? Ele escrevia cartas e o padre Messene levava para a bancada matemática para estar fazendo esse... Mas ele fazia mais como um desafio, ele gostava muito de desafio. E aí o que aconteceu? Ele ficou logo conhecido pelos matemáticos. Claro que também aconteceu várias guerras, Vários matemáticos, alguns gostavam muito dele, outros já não gostavam muito, certo? O que aconteceu? Inclusive o René Descartes
O René Descartes criticava muito as colocações dele. Tanto é que ele pregou, mandou para Fermat dizendo que não tinha fundamentos aquelas escrituras dele. E Fermat, como era chato, pegou, fez toda a demonstração completa de todas as fórmulas que ele conseguia achar. O que fez com que Descartes pedisse desculpa e realmente verificasse que ele tinha razão, que ele era um grande matemático, apesar de não estar participando da bancada matemática, ok? Então é isso. Com essa situação toda, ele continuou sem utilizar matemática para ganhar dinheiro, mas assim, teve várias coisas que ele fez que participava com outros matemáticos, e aí sim, os outros matemáticos até ganhavam as custas dele, né? O que acontecia? Ele era muito chegado para teoria dos números, certo? Foi o forte dele, foi a teoria dos números, teoria das probabilidades. A probabilidade hoje acontece justamente porque ele começou com a teoria, ok? Máximos e mínimos foi onde começou as derivadas. Então começou com ele, com Fermat. O cálculo geométrico e infinitesimal foi com ele também, ok? E assim, cada teoria que ele ia passando, cada matemática ia pegando, e aí futuramente ia desenvolvendo a matemática que a gente trabalha hoje. Mas tudo veio graças a ele, o cara que nem era matemático. Pense aí, pessoal, que coisa maravilhosa. Aí o que acontece? A obra mais polêmica dele, de Fermat, veio com o Teorema de Pitágoras, né? O Teorema de Pitágoras, onde Pitágoras diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual à soma da hipotenusa, certo? O que Descartes fala o seguinte, ó: xn mais yn é diferente de zn. O que ele quer dizer com isso? Ele descobriu que se levar determinado número ao quadrado, realmente vai bater o valor. Mas se mudar o número da potência do n para 3, 5, 10, o que vai acontecer? Será que vai acontecer a mesma coisa? Ele fez vários cálculos e não encontrou um número inteiro como resultado. Logo, ele criou essa polêmica toda, né, a respeito até do Teorema de Pitágoras, que ele é um teorema sólido, ok? E que tem muita importância hoje. Então ficou aí que todos os matemáticos tentaram, também não conseguiram. Então foi a maior polêmica dele gerada, certo? Foi essa questão aí. Então assim, Fermat, ele não teve muita documentação, certo? A escrita dele ficou jogada ao léu, esquecida, ok? E ele só foi redescoberto no meio do século XIX, que aí começaram a pegar os rabiscos dele, que ele tinha no livro, certo? E aí começou a se iniciar novas teorias para a matemática que nós temos hoje, teoria dos números, geometria. Então muita dessas questões foi graças ao Fermat, ok? Então o que acontece? Para mim foi um dos melhores, né? Justamente por essa questão, independente de ele ser um matemático ou não, mas deixou diversas contribuições para a matemática hoje, né? Indubitavelmente ele é um dos importantes da matemática, certo? Então, esse foi a minha contribuição aqui, para falar um pouquinho só a respeito dele, até mesmo porque o tempo é curto, a gente não tem condições de falar, se a gente for falar de ter muito tempo. E eu vou aproveitar, deixa aqui, e chamar o nosso colega Abel Leonardo, né, que vai falar para vocês aí de Isaac Newton, outro monstro da matemática, né? E aí vocês vão ver que vai ser coisa boa também, vocês vão aprender demais. E pessoal, só deixando aqui uma observação, vamos ler um pouco mais sobre os matemáticos, porque assim, é uma satisfação muito grande, né? A gente vê que aqueles caras de antigamente não tinha era digital, né? Só era capacidade mental mesmo, os caras faziam monstruosidade, né? Abel vai falar um pouco aí sobre Isaac Newton, vocês vão ver que realmente a matemática é linda, né? E os matemáticos aí são eternos matemáticos, são mitos, são caras que não vão morrer nunca nas nossas mentes, ok? Obrigado. Vamos lá, Abel, venha, é com você agora.
Muito obrigado, Marcelo, por ter passado a bola para mim. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Após vocês terem conferido aí com o nosso colega Marcelo informações sobre o francês, o matemático Pierre Fermat, venha comigo conferir algumas informações sobre outra mente brilhante, outro matemático, o grande Isaac Newton. É isso aí, vamos lá. Isaac Newton não tinha apenas o status de matemático, pois é, ele tinha também o status de físico, de astrônomo, de cientista, de teólogo, de alquimista, pois é, ele deu contribuição em todas essas áreas que você pôde acompanhar aqui comigo. Ele também foi considerado um dos maiores cientistas da história, inclusive uma das suas maiores contribuições foi exatamente na física e na matemática. Durante as minhas pesquisas, percebi que tinham duas datas que faziam referência ao nascimento de Isaac Newton. Percebi que existia a data de 4 de janeiro de 1643, esta é de acordo com o calendário gregoriano, e tinha a data de 25 de dezembro de 1642, de acordo com o calendário juliano, que era o calendário adotado na época de seu nascimento na Inglaterra. Isaac Newton nasceu uma criança prematura e já nasceu órfão, porque 3 meses antes do seu nascimento, seu pai veio a falecer. Sua mãe, que se chamava Hannah Newton, para homenagear o seu pai, deu o mesmo nome ao filho, Isaac Newton. Porém, como ela tinha que tocar a fazenda para frente, ela veio a se casar novamente com um senhor, um pastor. Daí esse senhor, Newton não se dava muito bem com esse senhor, havia muitas brigas, muitas discussões dentro de casa, o que fez com que a sua mãe decidisse mandar ele ir morar com a sua avó, com apenas 3 anos de idade. É isso aí, com apenas 3 anos de idade, Newton foi afastado de sua mãe e foi morar com a sua avó. Newton, dos 12 aos 17 anos, foi educado nessa escola aqui, ó, The King's School. Conta-se que nessa escola, Newton não era lá um garoto muito popular, não. Era aquele garoto introvertido, ficava quieto na dele ali, não tinha muitas amizades. E certo dia ele se envolveu numa briga com um de seus colegas. E após essa briga, que foi um fato que acabou beneficiando ele na sua carreira acadêmica, porque daí então ele queria provar que podia ser um bom aluno e que poderia superar os seus rivais nos estudos. Daí então ele começou a se dedicar nos estudos e acabou sendo um bom aluno. Aos 18 anos, Isaac Newton foi aceito na Universidade de Cambridge. Lá, Isaac Newton começou a estudar e conheceu o seu professor e orientador, Isaac Barrow. Esse professor viu como Isaac Newton era inteligente e esforçado e incentivou a Newton a estudar grandes nomes da história da matemática, como René Descartes, Galileu, Kepler. Daí Newton foi se desenvolvendo cada vez mais nos seus estudos e evoluindo. Em 1664 ele formou-se e logo em seguida começou a sua pós-graduação. Só que nesse meio período a Inglaterra passou, infelizmente, por uma chamada peste bubônica. E Newton, a universidade teve que fechar e Newton teve que retornar à fazenda de sua mãe. Infelizmente teve que dar essa parada aí nos estudos. Mas foi um bom período, porque Newton, quando chegou na fazenda, ele não quis trabalhar lá na lavoura, ele não quis trabalhar cuidando dos negócios da família. Ele quis continuar seus estudos, as suas teorias, se dedicando totalmente aos estudos, mesmo fora da universidade. Daí, antes da gente falar um pouco das teorias, vamos falar sobre essa história da maçã. Bom, durante as minhas pesquisas, conta-se uma história que Newton estava debaixo de um pé de árvore, a maçã caiu em sua cabeça, e daí ele desenvolveu toda a teoria da lei da gravitação universal, né? Porém, durante as minhas pesquisas, eu descobri que isso não é muito lá, na verdade não. É uma lenda que inventaram aí
e que vem propagando de lá para cá. Nesse período que ele ficou na fazenda, ele desenvolveu o teorema binomial, que é o binômio de Newton, né, que a gente utiliza muito na álgebra. Desenvolveu também o cálculo diferencial integral, que inclusive a gente está trabalhando agora com cálculo integral, né, no quinto semestre. Desenvolveu também a lei da gravitação universal, que é uma das mais conhecidas na física e estudando até hoje, e a natureza das cores, que é o seu trabalho sobre óptica, né, espelhos, reflexos e tudo mais. Quando Newton voltou à faculdade após a peste bubônica, ele já voltou como professor de matemática, isso em 1669. Ele foi eleito membro da Royal Society em 1672. Essa Royal Society era uma instituição onde aceitava as grandes mentes, os grandes cientistas da época. Então, como ele era considerado um grande cientista, ele foi aceito membro dessa sociedade, na qual em 1713 ele virou presidente dessa instituição. Em 1687 ele lançou a sua principal obra, que foram aqueles estudos que eu comentei agora há pouco no slide anterior, sobre o teorema binomial, né? Sobre o cálculo diferencial integral, a lei da gravitação universal e a natureza das cores. Daí então, em 1687 a 1690, ele foi eleito membro do Parlamento Britânico. Conta a história que ele foi fazer parte da Comissão de Direitos Humanos do Parlamento Britânico, né? Também ele chegou a ser diretor da Casa da Moeda da Inglaterra, exatamente. Ele trabalhou na Casa da Moeda em Londres. Isaac Newton, ele nunca se casou. Não, a história não dá conta de nenhum relacionamento dele com nenhuma mulher, nem filho, nem nada. Então, por isso, naquela época, surgiu alguns boatos sobre sua opção sexual, dizendo até que Isaac Newton era homossexual e tal, né? Aqueles boatozinhos ali. E muito porque ele tinha trocado cartas com um de seus alunos, onde o pessoal inferiu que ele poderia ser homossexual. Porém, nada confirmado, né? Só lá. Isaac Newton faleceu em Londres no dia 20 de março de 1727. Bom, sei que essa apresentação aqui foi curta, com as informações bastante compiladas, porém, se você tiver interesse em saber mais sobre essa mente brilhante que foi o grande Isaac Newton, basta falar comigo ou com o Marcelo, que temos um material imenso para fornecer para vocês. Muito obrigado e é isso aí.